Então, professor, resume aí. Como que eu identifico se o movimento é uniforme? Dica 1. Movimento uniforme, a questão cita: nós vamos manter a velocidade do móvel constante. A gente tem um jeito em física de representar, simbolizar uma grandeza constante. A gente chama de V igual a CTE, velocidade constante. Então, quem mantém a velocidade constante está em movimento uniforme. Ok? Eu vou pegar um exemplo aqui, baseado na própria definição de velocidade que eu sei que você já conhece. Me acompanha. Vamos supor que exista um móvel que ele mantém uma velocidade de 3 metros por segundo. Você vai interpretar isso da seguinte forma: que ele se movimenta 3 metros a cada 1 segundo. Conclusão: dizer que um móvel tem velocidade de 3 metros por segundo é afirmar que em 1 segundo ele se desloca 3 metros. 3 metros por segundo. 3 metros a cada 1 segundo. Ok? Com isso a gente acaba definindo o movimento uniforme de uma outra maneira. Eu queria que você viesse aqui comigo, ó, presta atenção. Você vai imaginar que eu estou do lado de uma pista, vigiando carros passarem nessa tal pista. E a pista está com plaquinhas, com marcações métricas. Marcações que registram as posições que os móveis, que os carros, vão passar em cada tempo. Então tem uma plaquinha tipo 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros e assim por diante. E eu estou com um cronômetro na minha mão. Estou vigiando o movimento dos móveis e estou registrando o tempo em cada posição. Então a gente vai observar assim. Ó, me acompanha. Suponha que eu esteja com o cronômetro na mão e no instante que o cronômetro está registrando o tempo 0, eu acabo observando que o móvel está na posição, suponha, 3 da marcação quilométrica. Ok? Da marcação métrica, perdão. Então você vai supor que o móvel está na posição 3 no instante 0. Quando nós tivermos o instante 1, olhei para o meu cronômetro, o cronômetro está registrando instante 1. Olho para o veículo e ele está em uma nova posição. Mudou a posição, variou a posição. Então ele está na posição, digamos, 5 metros. Olho para o meu cronômetro de novo e o registro de tempo é de 2 segundos. Estou no instante 2. Olho para o móvel, ele está numa nova posição. Posição 7. Isso, no instante 2. Olho para o cronômetro de novo, vejo o instante 3, olho para o móvel e percebo que ele está numa nova posição. No instante 3, ele vai estar em que posição? Previu? Ele vai estar na posição 9. Professor, mas como é que a gente consegue perceber isso? Como é que a gente consegue bater o olho neste exemplo e saber que a posição vai ser 9? Simples, pessoal, muito simples. Olha só, você vai reparar comigo que nesse tipo de movimento, que é uniforme, onde o móvel mantém a velocidade constante, o mesmo ritmo, para este exemplo desta tabela, ele está variando a velocidade, beleza? Perdão, ele está variando a sua posição em 2 metros a cada 1 segundo. 2 metros a cada 1 segundo. 2 metros a cada 1 segundo. O professor, então ele está mantendo o ritmo de velocidade de 2 metros por segundo. Perfeito. Essa é uma outra maneira de você identificar o movimento uniforme. O movimento uniforme ele acontece quando você tem uma mudança de posição igual a cada intervalo de tempo igual, que é a própria ideia de velocidade constante, não é verdade? 2 metros por segundo. O cara anda 2 metros a cada 1 segundo e mantém esse ritmo sempre. Isso é manter a velocidade constante. Isso é um movimento uniforme. Beleza?
Só que não acabou por aí não, galera. O movimento uniforme ele traz uma surpresa muito bacana pra gente. Ele é previsível. Previsível em que sentido? Se você chegar e entender uma proposta como essa, se você entendeu como é que eu montei a minha tabela, você vai entender qual é, por exemplo, a posição que o móvel estaria por um tempo t igual a 4. Se o tempo vale 4 segundos, que posição que o móvel vai estar? 11. Professor, como que a gente conclui isso facilmente? A cada 1 segundo, ele salta em 2 metros, para esse meu exemplo. Pô, professor, então se ele estiver na posição 80 e não sei quanto, eu tenho como também descobrir o tempo? Tem também. Pelo movimento uniforme, sabendo que ele faz saltos de posição igual a cada intervalo de tempo igual, meu amigo, você vai achar sem problema nenhum, o tempo dado para a posição que você quer encontrar ou a posição por um tempo que você quer. Enfim, você pode fazer previsões. Preveja a posição que ele vai estar de acordo com o tempo. Isso a gente costuma chamar de função horária da posição. O que é a função horária da posição? É montar uma fórmula, é montar uma expressão que dá para você a possibilidade de saber qual é a posição do móvel para cada intervalo de tempo, para cada instante, beleza? De movimento. Então, por exemplo, ó, na minha tabela, quando o tempo vale 4, a posição vale 11, perfeito? Quando o tempo vale 5, a posição vale 13, perfeito. Então você está entendendo que dá para fazer essa tal previsão que eu havia dito antes. Para cada instante, você pode descobrir qual é a nova posição do móvel. Isso é sensacional, galera. Isso aqui é incrível. E eu te digo mais, não é só para tempo, para instante curtinho não. 4, 5 segundos não. Se eu te falar instante t igual a 920 segundos, dá para te dar a informação da posição do móvel. Como, professor? A gente monta uma fórmula, uma expressão, a tal da função horária da posição. Presta atenção, para esse exemplo, esta função horária da posição, modela muito bem a situação. A gente tem o hábito de representar posição, espaço, onde o móvel se encontra pela letra S. Beleza? E essa posição, para este exemplo, vai ser determinada assim, ó. 3 mais 2t. Ou seja, você vai me dar qualquer valor de t, qualquer um, e eu vou jogar nessa fórmula esse tal valor de t, e a gente vai descobrir qual é a posição do móvel. Por exemplo, ó, vamos lá, vamos testar? Se eu entrar com t valendo 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, posição 7. Viu como é que funciona? Vou mais um? Olha só, entra com t valendo 3, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Ou seja, a minha função funciona para poder modelar, para poder prever qual é a posição para cada tempo dado. Vamos aprender como é que se monta essa função? Vem comigo.